Bom dia, minhas companheiras, bom dia, meus companheiros, bom dia a todos os internautas que estão nos ouvindo. Estamos iniciando aqui mais uma edição do Minuto da Democracia. É um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Alba, que tem esse objetivo de dialogar com os militantes do partido, os militantes sociais, aqueles que se interessam pela política, para fazer, justamente a comunicação do que a bancada faz aqui. E também com o objetivo de discutir as grandes questões, de interesse do nosso povo, do nosso país. E hoje aqui estamos justamente para discutir uma questão das mais cruciais e importantes para o povo brasileiro e para a nação brasileira, justamente a questão da Petrobras. E para discutir isso, nada melhor, do que receber aqui os nossos companheiros, desse sindicato combatente que tem uma larga tradição de luta, são os companheiros do Sindipetro. E nós estamos aqui justamente já agradecendo desde já o nosso companheiro Jairo Batista, que é coordenador do Sindipetro, e nesse momento faz esse enfrentamento, e eles, sem dúvida nenhuma, precisam do apoio da sociedade, precisam do nosso apoio como partido. Então aqui, desde já, agradecendo a honra de tê-los aqui, esses companheiros tão combativos, da luta sindical, da luta social e política do nosso país, e já colocando uma questão que a gente pode iniciar o nosso debate. Então, Jairo, se o Brasil não tivesse descoberto o pré-sal, haveria o golpe que nós estamos vivendo na terceira etapa, com a eleição, da extrema-direita do nosso país? Antes de responder essa importante pergunta, saudar os companheiros e as companheiras, especialmente a categoria petroleira, que com certeza está acompanhando. Também agradecer esse momento muito importante nesse programa aqui, Minuto da Democracia, espaço de debate, de poder dialogar com a categoria e com os demais da sociedade baiana e do Brasil. Companheiro Marcelino, eu não tenho dúvida de que um dos motes do golpe de 2016 foi, sim, em razão do petróleo e da Petrobras. A partir de 2006, quando então o presidente Lula anuncia a descoberta, o achado, por decisão política de ter buscado, através de sua engenharia fomentada pelo então governo de 2006, foi possível encontrar um pré-sal, uma gigantesca reserva, segundo os especialistas, a maior dos últimos 30 anos, e não tenhamos dúvida de que foi por esse motivo que diversos ataques foram sendo orquestrados e até que culminou num golpe de 2016 que permitiu, infelizmente, a eleição do atual governo, que é um governo que flerta com o fascismo e que eu não tenho dúvida que as pessoas que votaram, em sua maioria, foram enganadas, mas que a cada dia esse governo tem dado sinais de que essas pessoas, no momento oportuno, com certeza corrigirá o seu erro. Então, eu tenho toda a clareza de que o golpe e a eleição de um governo neofascista, com certeza foi por conta da cobiça do Império, especialmente dos Estados Unidos da América, com o nosso pré-sal e com a nossa grande empresa Petrobras. Agora, Jairo, claro que isso é uma responsabilidade da sociedade brasileira como um todo. Todos os brasileiros deveriam estar fazendo o seu papel nessa defesa desse recurso estratégico para o mundo, que é o petróleo, dessa grande conquista do povo brasileiro, que é a Petrobras. Mas vocês estão lá na linha de frente, no front dessa grande batalha, e um dos inimigos que ele apontou, o governo ora eleito, foi justamente o movimento sindical. Destruir o movimento sindical.
com várias medidas, né, do ponto de vista institucional, né, medidas provisórias. E aí, como é que vocês estão conseguindo, né, lidar com essa questão no sentido de se autodefender e trazer esse debate também para a sociedade? O Brasil, 2018, pelo período da eleição, tínhamos uma grande expectativa, eu falo a sociedade brasileira, de eleger um governo que tivesse proposta para melhorar a vida das pessoas. Desemprego em alta, falta de acesso a bens públicos e a serviços públicos. Infelizmente, por conta de uma propaganda intensa, baseada em fake news, uma parte da população terminou por votar em um governo que, a partir do primeiro dia, demonstrou a que veio. As medidas iniciais que foram tomadas por esse governo deixam claro que dificultar ao máximo a vida do povo brasileiro. E, em especial, os trabalhadores. Qualquer fatia do povo que esteja organizado, alguma ação foi tomada no sentido de minar, de prejudicar essa organização. E não ia ser diferente de nós, trabalhadores da Petrobras, que temos uma militância política por entender que a Petrobras não pertence a nenhum trabalhador da Petrobras, pertence sim ao povo brasileiro. E nós temos uma dupla missão. Quando nós vamos para o nosso local de trabalho, desempenhar as nossas funções da melhor maneira possível e também defender a Petrobras do ponto de vista de ser a grande mola mestra, geradora de emprego e de riqueza para ser distribuída para o povo. Então, nesse sentido, a organização petroleira, do ponto de vista dos trabalhadores, tem sido atacada fortemente. Não só com medidas provisórias no sentido de minar a capacidade de arrecadar dos seus associados, e diga-se de passagem, arrecadar por contribuição por contribuição totalmente sem nenhum tipo de coação, contribuição conforme a determinação, conforme a determinação da própria Constituição, onde as pessoas não são obrigadas a se manter associadas, mas também não é obrigado a se associar. Então, quando o trabalhador resolve se associar ao sindicato, é por conta do seu entendimento da importância da organização, e várias medidas foram tomadas justamente no sentido de atrapalhar, de desorganizar os movimentos dos trabalhadores, em especial daquele segmento mais organizado, que tem condições de fazer o debate político para fora da categoria. Que nós fazemos muito debate do que diz respeito ao que é bom para o petroleiro, direto e indireto, mas mais além e mais importante é fazer o debate do quão é importante preservar uma Petrobras estatal e com capacidade de gerar emprego e fazer investimento em diversas áreas, que com certeza beneficia toda a população brasileira. Agora, nós temos no nosso Estado uma participação econômica importante da cadeia produtiva, né, do petróleo, né? E vocês estão fazendo a parte de vocês, e tenho acompanhado, já veio aqui nesta casa várias vezes, no sentido de defender os trabalhadores e também defender essa cadeia que interessa à sociedade como um todo, né? Ali tem milhares de empresários, né, com todo tipo de serviço, até uma simples alimentação que é fornecida, né, a contratação de trabalhadores, temos terceirizados, enfim, a movimentação econômica, né, de tantos municípios, que é fundamental a participação, né, da Petrobras, né, e dos seus serviços e dos seus produtos, né? Então, a carga da luta não pode ficar só com os trabalhadores. Como é que você vê, né, por exemplo, a mobilização, a disposição desses vastos segmentos, né? Até o próprio Estado, que arrecada, né? Não é só o governo atual, mas tem uma arrecadação de impostos significativa deste segmento. Então, como despertar, né? Despertar para fazer a sociedade perceber que vai ser todo mundo atingido de uma forma muito
potente, né, na sua movimentação econômica, com falência de empresa, né, com depreciação, com a degradação social. Enfim, como você vê a receptividade desses segmentos no sentido de entender que não é só uma luta dos trabalhadores e como vocês estão se movimentando nesse sentido. Isso. Primeiro a gente fazer aqui tirar uma foto do que é a Petrobras, especialmente no estado da Bahia. O estado da Bahia foi onde foi encontrado o primeiro poço comerciável no Brasil. Iniciou-se a partir da lei 2004, de 53, fundou-se a Petrobras com uma de suas missões abastecer o mercado interno de derivados. Então a Petrobras, na sua criação, ela já tinha uma tarefa muito importante para o Brasil, de ser uma empresa rentável, mas indo além do que isso, responder às necessidades e às demandas do povo brasileiro. E aqui na Bahia, por conta de ter sido o estado inicial, nós desenvolvemos, dentro da cadeia de petróleo, todas as unidades possíveis da Petrobras. Então aqui na Bahia talvez seja o único estado que tenha termoelétrica, que tenha Fafem, que tenha a parte de exploração e produção de petróleo, que tenha o refino com a refinaria do Foz, que tenha o transporte com o terminal marítimo de Madredeus, a Transpetro, que tenha, que agora infelizmente o governo resolveu vender por uma quantia bem abaixo do valor, quase que uma doação que foi feita com a nossa BR distribuidora, também tem a distribuição. Então, todos os segmentos dentro da cadeia do petróleo aqui na Bahia tem. Isso quer dizer que todas essas unidades da Petrobras, elas geram um tronco que diversas outras empresas atuam. Isso tem como consequência geração de empregos, geração de renda e geração de riqueza a ser distribuída para o povo. Infelizmente, tem sido colocado pelos aqueles que interessam a privatização e a doação, na verdade, da Petrobras, porque os valores que têm sido anunciados, que foram vendidas diversas unidades, são valores que realmente não há para compreender. Como, por exemplo, a BR Distribuidora, mais uma vez, foi vendido por 3,2 bilhões, o preço de um hotel 5 estrelas. Você vendeu uma unidade altamente rentável, onde teve o lucro no ano anterior quase com o mesmo valor. Então é um absurdo. Então fica claro a entrega do patrimônio nacional. E a gente precisa dialogar com a sociedade para que a sociedade compreenda o prejuízo que é se desfazer de uma empresa como a Petrobras. Uma empresa que tem a capacidade de produzir petróleo a um preço bem aquém do que muitas vezes produzido no mercado internacional, colocar os derivados de petróleo a um preço justo. Se a política de preço adotada por esse governo não estivesse sendo implementada, na verdade, a política de preço que indexa, que vincula o preço dos derivados ao mercado internacional, isso tem gerado impacto direto, porque apesar de nós produzirmos petróleo e refinar a um preço bem abaixo, é obrigado a colocar para que o consumidor pague a gasolina, o gás de cozinha, o diesel, é um preço bastante elevado. Tudo isso por conta de uma política de governo que, no governo anterior, no caso, no período do Partido dos Trabalhadores, a gente tinha essa preocupação de manter a empresa saudável no ponto de vista da sua operacionalidade, mas também tínhamos a sensibilidade de colocar os seus derivados a um preço justo para a população brasileira, que é a real dona de toda essa riqueza produzida dentro da Petrobras. Agora a gente tem um desafio de a gente comunicar com a sociedade, de fazer todo esse debate para que as pessoas se engajem na luta de defender o direito de cada um e de cada uma ter emprego, ter acesso aos derivados de petróleo a um preço justo. E para isso a gente precisa fazer com que esse debate que nós estamos fazendo aqui através do Minuto da Democracia seja estendido para a população, que com certeza, quando a população tomar conhecimento do que está sendo feito, não só com a Petrobras, mas com diversas medidas que têm sido adotadas por esse governo, a população não vai aceitar e vai agir dentro do ditame democrático, mas com a certeza e com a clareza de que não aceita tamanha devastação que está sendo feita com o nosso país, Brasil. E os gestores locais? Nós sabemos que você falou da relação, né, com o empresariado, essas áreas
que participam na cadeia, mas o impacto sobre esses municípios, né? O impacto econômico. Nós temos aí municípios que têm uma das maiores rendas per capita, né? É da América Latina, não é nem do Brasil, e isso tudo pode vir a ser destruído, né? O impacto social disso. Então, como é que vocês estão tentando chamar esses gestores, inclusive alguns são vinculados ao nosso partido, não só os gestores, mas também as câmaras, né, municipais, que eu acho que tem um papel aí, né, de defender o futuro dos seus municípios. Está ocorrendo, está sendo construído, né, esse chamamento para que eles venham para essa luta. Exatamente. Já há um impacto direto, a população já sente e os próprios gestores municipais, as cidades no entorno das unidades da Petrobras, também já têm dados oficiais da retração, inclusive da arrecadação, advindo exclusivamente da diminuição dos investimentos da Petrobras. O que é que nós estamos fazendo para tentar denunciar esse processo de desmonte, privatização e retirada da atividade da Petrobras no estado da Bahia? Nós fizemos diversas audiências públicas nas câmaras de vereadores dos municípios que estão diretamente sendo afetados. Então, nós fizemos em média 14 a 15 audiências públicas. Tivemos essas articulações políticas que possibilitam a gente fazer o debate através de audiências públicas. Fizemos algumas audiências públicas, inclusive aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, justamente para denunciar e debater os impactos da saída da Petrobras do Estado da Bahia. Mas não só isso, também alertamos através de mobilizações até uma parte do empresariado que acredita que o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do Brasil tem que ser feito por nós brasileiros e também não concorda com a entrega do nosso patrimônio, principalmente às multinacionais e internacionais. Então, fizemos diálogos, fizemos debate, agora estamos com a previsão de fazer um grande ato público, dia 26 de agosto, onde a ideia justamente é dialogar com a sociedade, denunciar o processo de desmonte, de privatização, os impactos que isso ocasiona, denunciar que a Bahia hoje é um estado que tem mais de 20% da população economicamente ativa desempregada, dizer que a Petrobras sim pode ser um instrumento minimizador, um instrumento minimizador desse processo de desemprego, principalmente, que eu acho que é a principal queixa, a principal necessidade do povo hoje é emprego. E aí eu cito sempre um exemplo importante, porque quando eu estava na refinaria, deputado, lá eu controlava acesso de materiais e de pessoas. Construímos um portão 6 somente para receber os companheiros trabalhadores para a construção de 2 unidades, a ampliação da refinaria. Por esse portão adentrava 20 mil trabalhadores. Pelo portão 3, em média, 4 mil trabalhadores. Pelo portão 1, 3 mil trabalhadores. Nós estamos falando de uma refinaria tendo 27 mil trabalhadores trabalhando, no caso, 27 mil empregos. Só a população de Madre Deus hoje, total, 20 mil pessoas. Então, o quanto que isso gera de impacto quando você resolve retirar a atividade da Petrobras na Bahia e ainda eles não conseguiram de forma totalmente efetiva, eles utilizam meios subreptícios para justamente a população não tomar conhecimento, como, por exemplo, diminuir o fator de utilização das refinarias, que a gente chama de capacidade de carga. A refinaria pode produzir 90% sem nenhum problema, produzir derivado de petróleo, gasolina, diesel, então querosene de aviação. Então eles reduzem a capacidade de carga da refinaria, isso diminui postos de trabalho e importa combustíveis, como tem acontecido hoje. A demanda por combustível no Brasil, por conta até da crise que está aí posta, diminuiu. Mas ainda assim, por decisão do governo, eles estão importando gasolina a um preço bastante elevado. Isso provocando todo esse processo que a gente denuncia, busca denunciar em cada ato, em cada espaço que nós temos. Isso já chega a 40% dos combustíveis, como gasolina e óleo diesel, importado dos Estados Unidos.
tem um percentual aí já elevado. Nós somos hoje autossuficientes de petróleo, mas ainda a nossa capacidade de refino ela não é 100%. Nós não conseguimos ainda refinar todo o petróleo que nós produzimos. Por isso que no governo até 2015 existia um projeto de construirmos mais 4 refinarias, que uma ficou pela metade, que é a Abreu Lima, no Nordeste, o Comped, a Prêmio 1 e o Prêmio 2, que foram totalmente afastadas. Então, justamente com o planejamento estratégico de ter capacidade de derivar o petróleo que nós produzimos, tinha esse pensamento. Só que hoje, para além de estancar a construção de novas refinarias, há uma redução do fator de utilização das refinarias brasileiras. E com isso tem dado justificativa para o governo importar cada vez mais derivado de petróleo e ficarmos cada vez mais dependentes dos países estrangeiros. Então nós estamos indo num caminho totalmente inverso, né? Que você descobre ali essa riqueza estratégica, né? Petróleo, e aí constrói uma cadeia fora do país, não só fica dependente, como gera emprego lá nos Estados Unidos, né? Com essa subserviência total, né? Então, como reagir a isso, né? Outro segmento também que para a população ainda é preciso esclarecer, e aí o sindicato também tem esse papel importante, é da educação, né? Que tem tudo, tem os estudantes, tem os professores, os pais dos estudantes, né? E ali ficou destinado no governo Dilma, que aprovado, né, que 70% desses recursos seriam destinados à educação, né? E hoje as universidades estão fechando, há uma crise, né, generalizada, né, manifestação em cima de manifestação. Há essa relação, né, do sindicato com esse segmento, né, tão importante para a civilização, que é a educação que está sendo destruída, e eles estão compreendendo, né, o que era que ia ser feito, recursos vindo do pré-sal para investir na educação. Exatamente. Essa questão da produção de riqueza sempre se pensou, pelo menos num governo democrático popular, na possibilidade de perenizar. E nada mais do que investir em conhecimento para a gente prover a geração futura de também ser beneficiada, ser destinatária dessa riqueza que nós temos hoje. Então, a partir do Plano Nacional de Educação, que já apontava para a necessidade de a gente cada vez mais melhorar a educação, mas melhorar a educação também tem que se falar em verba, em recursos, e se debateu de onde viria o recurso para a gente alcançar 10% do PIB, como está lá previsto no Plano Nacional de Educação, justamente para a gente ter a educação básica, a educação básica de qualidade, principalmente, mas também acessos à educação científica de forma cada vez mais atender à demanda nacional no que tange a nossa soberania intelectual e de produção de conhecimento. Então, quando se descobriu o pré-sal, houve um debate no sentido de qual a melhor lei para a gente produzir, para a gente explorar essa riqueza. E aí, muito do que a gente debateu e a gente teve a oportunidade de estar dando algumas informações, e no Congresso a gente percebeu que não era essa o que foi aprovado, embora seja bastante benéfico, que é a questão do recurso do pré-sal. Foi instituído o Fundo Social e também foi instituído que 75% para a educação e 25% para a saúde. Então há essa relação. Inclusive aqui na Bahia a gente tem sempre feito diversas atividades junto com os professores, principalmente os professores universitários. Tem um sindicato mais organizado, a gente tem feito bastante esse diálogo. Então era fundamental essa simbiose de produção de riqueza e investir em educação. Então, hoje, a lei que foi instituída pela presidenta Dilma em 2013, onde detalhou melhor, foi, de fato, destinado toda
a riqueza, a todo aquele valor produzido através de royalties, participações especiais, fosse para o Fundo Social e que 75% fosse para a educação e 25% fosse para a saúde. Justamente a gente esbarra, muitas vezes, na nossa capacidade de dialogar com a população como um todo. Que somente o pré-sal sendo produzido e sendo explorado de forma bem responsável pela Petrobras, que é possível a gente atingir o objetivo previsto no PNE, que é os 10% do valor para a educação, como também destinar os 75% do royalty, das participações especiais para a educação. Então, a gente tem esse debate com os professores, com os estudantes, mas ainda é muito incipiente. A gente precisa aumentar mais esse volume de informações para que a própria sociedade passe a defender mais e perceber o quanto é importante defender a Petrobras e conhecer o que é o pré-sal, o que representa o pré-sal, se ele for bem gerido, se ele for bem pensado de forma coletiva. Com certeza. Então, veja bem, um dos objetivos também, né, a necessidade nossa de trazer um sindicato tão importante que está nessa luta, também nós precisamos trazer essa pauta para ser discutida internamente no nosso partido, né? Nossa militância. Então hoje a gente está um pouco preocupado com as besteiras, né? Com as porcarias que o representante fala, né? Ali, mas a elite que articula os interesses, né? A Petrobras foi totalmente fatiada. Hoje nós estamos eu gostaria que você falasse um pouco sobre a privatização dessa refinaria, né? É importante para o Brasil, para o nosso Estado, e como a gente internalizar, né, esse debate que é estrutural para a economia, para a política, e o nosso partido tem que ser a vanguarda desse debate, o carro-chefe, né? Então, esse é o verdadeiro debate, né? A destruição da ciência, a destruição da educação, essa entrega de forma nojenta, né, do nosso recurso e, ao mesmo tempo, desmontando uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Então, aqui esse chamamento também aos nossos militantes, né, que estão no interior. Aí essa agenda é fundamental para a gente, e o Jário está à disposição, né, para que a gente possa, para além daqueles municípios, que não é só uma questão do município que tem um investimento da Petrobras, é de toda a nação brasileira, né? Eu gostaria que você também falasse um pouco para os nossos militantes, no sentido de que eles se incorporem, né? E deixa essas besteiras de lado, que o que interessa é essas, né, reformas estruturais que estão mudando esse país. Esse país hoje é outro por conta dessa reestruturação, né? Exatamente. O governo que está aí, o governo federal, deixa claro que, inclusive, a própria Constituição Federal, a cada dia, ela está sendo mais rasgada, está desnaturando o Estado Democrático de Direito que surgiu com a inauguração da Constituição de 88, porque são medidas em diversas áreas que deixa claro que o compromisso com o processo democrático tem cada vez mais sido afastado. E a democracia formal precisa a cada dia ser efetivada, ela precisa ser exercitada. Justamente as medidas desse governo têm cada vez mais afastado isso e, infelizmente, apostado na falta de informação da maioria da população. E aí cumpre a nós, militantes que estamos envolvidos em alguma organização, fazendo debate diário, falando sobre política, que é fundamental para a gente libertar o nosso povo, a gente precisa também ser um agente multiplicador,
que fale para além de nossas organizações, de todo esse processo de destruição que atualmente o nosso país tem passado, que o nosso país passa. E é preciso a gente estar cada vez mais consciente, cada vez mais buscando informações, justamente para a gente fazer o debate e, com argumento sólido, convencer aqueles que por acaso não tenham se convencido ou informar aqueles que não têm acesso à informação. No caso específico da Petrobras, eu não tenho dúvida de que o processo não é somente retirar a Petrobras. A gente cita a Petrobras como exemplo. Nós temos um exemplo claro do que representa uma cidade onde tem a Petrobras como indutora do desenvolvimento econômico e uma cidade que não tem a Petrobras como indutora do desenvolvimento econômico. Quando, no momento que a Petrobras começou a ter recursos e ter autorização política para crescer, ela cada vez mais cresceu, investiu, melhorou a vida do povo como um todo e, além disso, gerou bastante empregos. Eu cito o exemplo de São Roque do Paraguaçu. A indústria naval brasileira foi reativada, estava morta, foi ressuscitada, digamos assim. E nós chegamos a ter uma grande quantidade de trabalhadores, uma cidade que começou a sonhar e, de repente, por conta da mudança do governo, a cidade hoje está lá quase que virou cidade fantasma. Então, infelizmente, é isso que está posto. E se nós não assumir a tarefa de estar afastando as nossas divergências internas na forma de fazer, porque tenho clareza que nós temos um objetivo claro, e esse objetivo é comum a todos, de transformar a nossa sociedade, possibilitar uma sociedade que seja mais inclusiva, menos desigual, e a gente tem que focar nesse objetivo. E as desigualdades e os dissensos, eles são até fundamentais para a gente construir o consenso, mas que seja feito com responsabilidade e com foco na luta maior, que é a defesa da soberania, a defesa de uma sociedade mais igualitária e de um Brasil independente. Então aqui nós temos aqui o nosso companheiro Eduardo Scafuri, um dos mais assíduos participantes desse programa. Um abraço para você, Eduardo. E justamente na última, no fechamento dessa fala, nessa etapa, o Jairo fala da questão da soberania nacional e é justamente o que ele fala, e também Maria de Lourdes Herculano aqui, falando do desmonte, do governo em relação. Mas, Jairo, é importante também a gente saber não só desse movimento todo que vem sendo feito de forma muito combativa com vocês, mas a necessidade de a gente participar. E vocês estão convocando uma grande manifestação, Eu gostaria que você falasse nela e gostaria também que nossos companheiros se incorporassem, Porque vai ser uma manifestação política de peso, Nós vamos ter ali um ato cultural. Como é que está essa agenda, como é que está a organização e como chamamos nossos companheiros a participar delas? Ok. Antes de falar do ato, porque eu não falei sobre a questão da venda das refinarias, rapidamente. Hoje, o play que eles chamam lá, da privatização, da entrega, que eles têm 8 refinarias. Só que 4 eles já estão em processo avançado de privatização, que são a nossa refinaria aqui no estado da Bahia, a Irlan, aqui em Mataripe, a Refap, a Repar e a Abre Lima, a refinaria que foi nova, que foi inaugurada há pouco tempo. Então essas 4 refinarias estão já em processo avançado de privatização. E o que é que tem sido posto? Diminuição da capacidade de carga cada vez mais. Então não é quem pode até pensar aquele que porventura seja defensor da privatização. Não é privatizar para gerar mais emprego, pelo contrário, é para diminuir as atividades produtivas, para possibilitar a importação de derivados e produção de riqueza lá fora, como falou aqui agora há pouco o deputado Marcelino Galo. Então, é uma situação bastante preocupante, onde nós, além de perdermos a nossa capacidade de gerar riqueza, a gente ainda vai estar submetido aos interesses do empresário multinacional que está alinhado ao seu governo e colocando o povo brasileiro em condição de completa dependência e fragilidade. Quanto ao ato, justamente, esse ato é para denunciar esse tipo de coisa. O ato do dia 26 de agosto, que nós estamos chamando, é que nós fazemos muito ato. Nós pensamos, assim, internamente,
atos na porta de empresa. Nós fazemos ato na refinaria, fazemos ato na FAFEM, fazemos ato aqui no prédio administrativo da Petrobras na Bahia, fazemos ato na termoelétrica, fazemos ato na UOBA, mas a gente precisa sair. A gente pensou que nós precisamos fazer um ato que a gente chame a atenção da população soteropolitana, não só da população de Salvador, mas também do estado da Bahia. E se a gente conseguir que a grande mídia, a mídia hegemônica, dê espaço, que a gente consiga falar também para o Brasil todo. Então, esse ato visa denunciar o prejuízo da privatização, da desindustrialização que está ocorrendo no estado da Bahia, em especial, e também no Nordeste, o prejuízo que isso ocasiona na questão da educação, como foi colocado aqui. O investimento do petróleo hoje é essencial para que nós possamos ter uma educação de qualidade, educação básica, educação científica. Então, se nós permitirmos que a Petrobras seja entregue, se nós permitirmos que nossa riqueza, o nosso pré-sal seja entregue, dificilmente teremos condições de ter uma educação de qualidade e conseguir pensar em um país minimamente soberano. Então, esse ato, dia 26 de agosto, está programado para ter a nossa concentração às 14 horas, na frente do prédio administrativo da Petrobras na Bahia, que fica ali na Avenida ACM. Então, nós temos esse ato que começa concentração 14, sai 16, caminha até o Parque do Jardim dos Namorados e lá teremos um grande ato cultural. Então, é justamente um momento que a gente tem aqui para poder conclamar e convocar os companheiros e companheiras e toda a sociedade para participar desse ato e venha fazer junto esse protesto em defesa de um país soberano e de uma Petrobras com capacidade de gerar emprego, que é o que eu acho que é o que mais tem afligido a população baiana e brasileira como um todo. Então, Jairo, antes de a gente concluir, que passou muito rápido o nosso tempo, sair um pouco dessa questão da Petrobras, mas no mundo do trabalho, que na semana passada nós vimos a edição da medida provisória, né, da liberdade econômica. A liberdade econômica para os ricos, né, e a escravidão para os trabalhadores, né? Então é mais uma questão que nós vamos ter que enfrentar, né, que vem oprimir a classe trabalhadora. Então aí como é que vocês vão fazer, né, essa defesa, já visto que isso tem que se relacionar também com todo mundo que trabalha? Exatamente. O Sindicato Bahia, a gente está sempre presente nos debates na Central Única dos Trabalhadores. Então, como a Central Única agrega diversos segmentos de trabalhadores e aí esse debate tem que ser feito de forma mais qualificada, o que nós vemos é, mais uma vez, o governo de Michel Temer, o governo golpista, não fez o ruim. Esse governo que está aí, ele consegue piorar o que está ruim. Então, a reforma trabalhista, que era no momento, uma reforma que não tenha dúvida que retira direitos e possibilidade de o trabalhador ter um labor com o mínimo de segurança e ser remunerado de forma minimamente justa, com essa reforma trabalhista isso diminui. E agora, com essa MP, isso aprofunda cada vez mais. Então, o trabalhador não vai ter mais direito de se negar a trabalhar no sábado e domingo, porque o empresário vai ter que trabalhar. Se você não trabalhar, você pode ser demitido, porque agora eu tenho autorização legislativa para obrigá-lo a trabalhar e sem pensar no descanso. Então, cada vez mais, a gente tem aprofundado os ataques à população, ao povo trabalhador, e nós, somente através de um debate organizado, tentando levar ao povo a fazer a denúncia, porque eu não acredito que um trabalhador apoie essas medidas. O que há, na verdade, são trabalhadores que não têm acesso às informações, porque muitas vezes está ocupado no seu labor, chega em casa cansado, e infelizmente não tem tomado conhecimento de tantas maldades que têm sido implementadas no Brasil pós-2016. Então eu tenho clareza que o papel nosso, enquanto entidade organizada, é comunicar-se com o povo, é fazer o diálogo com o povo, para que nós possamos, no momento oportuno, sim, fazer o que deve ser feito, que é mudar o governo e participar cada vez mais da vida política do país, para implementar políticas que venham de fato beneficiar
a coletividade e não uma minoria que, infelizmente, deixa claro que não tem interesse nenhum, nem com o povo, nem com o Brasil. Então, já antes de lhe agradecer, porque foi uma honra ter aqui o Sindipetro, né? Mas dizer aos nossos companheiros, companheiras, os internautas que nos acompanham, que nós precisamos de você, porque essa é a verdadeira pauta política e nós temos a obrigação de estar ali discutindo no dia a dia, informando e trazendo para a participação não só a classe trabalhadora, como todo o povo brasileiro, e principalmente segmentos dos pobres, né, que precisam compreender que essas reformas, né, estruturais estão, né, construindo um país para uma minoria, um país de opressão da classe trabalhadora, um país de dependência total aos interesses internacionais, né? Nós não somos aqui um quintal, nós temos que ter a nossa soberania. Então esse debate que é o crucial, vamos prestar atenção, vamos participar, a bancada do Partido dos Trabalhadores está à disposição para junto fazer essa luta e contamos com a participação de nossos companheiros e companheiras. E a você, foi uma honra ter-o aqui, agradeço a vocês, agradeço ao Sindipetro e dizer que estamos aqui para sempre que for necessário. Então, nós precisamos agora nos concentrar, fazer uma grande mobilização, né, no dia 26, todos lá juntos, defendendo a Petrobras, defendendo os interesses do povo trabalhador brasileiro. Ok, obrigado pela oportunidade, é isso aí, vamos estar juntos, lutando por um Brasil melhor, lutando pela soberania, e tendo clareza que a Petrobras tem um papel fundamental na construção desse país que nós queremos, um país soberano, um país livre, um país com capacidade de gerar riqueza e que essa riqueza seja distribuída para o povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade.